Olá, boa noite para você. Começa agora o programa Giro do Dia, comigo, Caio Teles, nessa grande estreia de segunda-feira de feriado aqui no nosso estado do Ceará. Vamos repercutir todas as notícias do dia no Ceará, no Brasil e no mundo. É agora no Giro do Dia, a grande estreia comigo, Caio Teles. Bora rodar a vinheta. Então vamos estreando nessa nova jornada aqui também na Tesourinha Repórter. O Giro do Dia é um programa que vai abordar os principais assuntos do dia do nosso estado, do Ceará, do Brasil inteiro e também uma coisa que repercutiu ainda ali no mundo. Então já vamos começar o nosso programa porque sim, é um programa curto, porém objetivo com as principais notícias do dia. Já vamos começando dando atenção, né, chamando você, estudante aqui do nosso estado do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará, UES, abre a partir dessa segunda-feira as inscrições para o vestibular 2024.2, viu, da instituição. É possível se inscrever exclusivamente pela internet no site da Comissão Executiva do Vestibular, o SEV, até o dia 8 de abril deste ano. A taxa de inscrição para prestar o vestibular é do valor de R$ 160 para a inscrição, ok? No total, o ES irá ofertar 2.322 vagas neste vestibular, sendo 1.200 delas para os cursos de Fortaleza e 1.094 para as unidades do interior do nosso estado. A primeira fase está prevista para ocorrer em 28 de abril. Já a segunda fase deve ocorrer nos dias 12 e 20 de maio, ok? Fica aí essa atenção para você, estudante. Agora vamos falar sobre repercussão nacional. Pois é, o jogador Daniel Alves deixou a prisão após pagar €1 milhão em fiança, o que vale a mais de 5 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, vamos ver uma reportagem do site AFP. O ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira em liberdade provisória após pagar uma fiança de €1 milhão, ou mais de 5 milhões de reais na cotação atual. O ex-astro saiu de cabeça erguida da prisão de Brians 2, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com jornalistas. Horas antes, o atleta de 40 anos havia depositado a fiança imposta pela Justiça na semana passada para que tivesse direito à liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação fossem examinados. Com uma carreira bem-sucedida em equipes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona no final de 2022. A corte o condenou também a 5 anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de distanciamento da vítima por 9 anos e meio e ao pagamento de uma indenização de €150 mil ou R$809 mil. A defesa de Daniel recorreu da sentença pedindo a absolvição dele. Já o Ministério Público quer aumentar a pena. A resolução das apelações pode levar meses. Realmente passou bem pouco tempo ali na prisão, mas já pagou fiança, saiu ali da cadeia, né? Deixou a prisão. Agora vamos mudar de assunto mais uma vez. E agora a gente vai trazer o Giro da Segurança Pública, o Giro Policial, e é com ele, Pedro Gabriel, na tela do Giro. Vamos conferir. Olá, Caio, boa noite, tudo bem contigo? Fala, Caio, boa noite pra você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Giro do Dia, estreando hoje, né? Parabéns pela estreia. E olha, eu tô aqui porque o meu quadro aqui vai ser um quadro da segurança pública, certo? E a gente vai falar hoje sobre um homicídio no bairro Jatobá, sobre algumas ações nos sócios educativos, nos centros sócios educativos, e também tem outra informação sobre homicídio.
na Caucaia, certo, Caio? Para começar, um dos casos mais recentes no socioeducativo Dom Bosco, no bairro Passaré, um agente civil no meio de um fogo cruzado entre internos da unidade. Ele foi atingido por uma pedra e uma das pedras chegou a atingir, ele foi atingido por pedradas, podemos dizer assim, uma das pedras chegou a atingir a região da cabeça dele a poucos centímetros do olho, podendo ter perdido a sua visão. Entre os integrantes dos crimes organizados disputam. Olá, Caio, boa noite pra você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Parabéns pela estreia do Giro do Dia. E olha, todas as edições do Giro do Dia, eu vou estar aqui para trazer as informações da segurança pública. E olha, a gente vai falar sobre um homicídio na Caucaia e também sobre um homicídio no bairro Jatobá, aqui em Fortaleza. E também vamos falar de algumas ações nos sócios educativos, nos centros socioeducativos. Em um dos casos mais recentes, no Centro Socioeducativo Dom Bosco, que fica localizado na região do bairro Passaré, aqui em Fortaleza, um agente civil no meio do fogo cruzado entre internos ali da unidade. Ele foi atingido por uma pedrada que atingiu a região da cabeça dele, assim, nas proximidades do olho, poucos centímetros do olho. Quase que ele perde a visão, viu, Caio? Podendo ter perdido a visão. Os integrantes das organizações criminosas disputam espaço e tiram proveito da estrutura limitada disponível para os profissionais que atuam nesses locais. Conforme é apurado, nas últimas 36 horas foram registrados 3 casos de violências nesses centros socioeducativos que tiveram que ter sido ali parados, essa rebelião dos detentos teve que ser controlada pelos policiais militares daqui do estado do Ceará, pela PMCE. E olha, mudando de assunto, um jovem de 20 anos foi morto a tiros na rua Siqueira Campos, no bairro Jatobá, em Fortaleza. O jovem caminhava quando foi abordado por criminosos que estavam em um veículo de cor prata e dispararam várias vezes. O primeiro disparo foi em direção às costas deste jovem e logo em seguida uma série de disparos foram escutados por moradores daquela região. O jovem, o primeiro nome dele foi repassado para a imprensa, era Gabriel. Não se sabe, ninguém da região sabe dizer se ele tinha inimizades, se ele respondia alguma coisa quando maior, mas quando menor ele já tinha ido à delegacia da criança e do adolescente. Mudando de assunto, um corpo de um homem de 39 anos, identificado como Antônio Cláudio Bezerra da Silva, foi encontrado em um matagal nas proximidades da rua Chiquinha Félix, no bairro Garrote, na região da Pajuçara, na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira. Segundo informações, o homem era dependente químico, já tinha perdido a sua residência, que morava nas proximidades por conta de dívidas com o tráfico de drogas. Depois disso, ele foi embora para morar na praia da Tabuba e na noite do último domingo ele foi visto com um grupo de cerca de 10 a 15 pessoas, segundo informações dos familiares. E quando foi por volta de 1h15, 1h30 da manhã, as pessoas daquela região escutaram uma série de disparos de arma de fogo. Os populares da região escutaram vários disparos e quando foi na manhã desta segunda-feira, os próprios familiares encontraram o corpo desse homem. Agora a polícia trabalha para saber qual foi a real motivação desse crime, desse crime de morte contra o Antônio Cláudio, de 39 anos. E a polícia trabalha, e os familiares disseram para a imprensa que já fazia um bom tempo que ele não ia até a casa dos familiares, que fica localizada naquela região. Esses são os 3 destaques do plantão policial de hoje, Caio. Eu fico por aqui. Na próxima edição do Giro do Dia eu volto, viu? Boa noite para você, boa noite a todos. Até mais. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. Gabriel, que agora estava lá no nosso querido A Voz da Cidade, ainda aqui na TV Origem Repórter. Gabriel, obrigado pelas informações do Giro Policial aqui do nosso estado. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma menina de 13 anos
que foi beijada à força e ainda foi tocada em partes íntimas pelo homem de 36 anos que foi preso aqui em nosso estado. E tudo isso foi em uma ambulância. Vamos conferir na reportagem. Um homem de 36 anos foi preso neste domingo por suspeita de estupro de vulnerável contra um adolescente de 13 anos, enquanto os dois estavam em uma ambulância no município de Ararendá. Conforme a apuração da nossa produção de equipe de reportagem da TV Ouro Repórter, uma ambulância municipal foi acionada para pegar um paciente idoso na localidade de Lagoa de Santo Antônio, na zona rural, e o paciente debilitado estava acompanhado do filho, um homem de 36 anos que foi preso. Na mesma viagem, na mesma ambulância, pegou um outro paciente, a menina de 13 anos, que estava na localidade de Lagoa dos Bois, com um quadro agudo de diarreias e vômito. Ele foi colocado na parte traseira do veículo, com o idoso e o filho dele, e a mãe dela foi na frente com o motorista. Segundo foi relatado por policiais militares, os 4 passageiros da ambulância não se conheciam e nunca tinham tido outra interação. A violência sexual ocorreu no trecho entre Lagoa dos Bois e o hospital de Ararendá. Abre aspas, o acusado enforcou a adolescente, pegou ela pelo pescoço e beijou ela algumas vezes. A menina disse que não conseguiu gritar porque ficou muito nervosa, contou a nossa fonte. O cabo Átila, policial militar que comandou a equipe que prendeu o suspeito, falou: a criança tem 13 anos, mas parece ter uns 9, está bastante debilitada fisicamente. Quando a ambulância parou no hospital, a menina desceu da ambulância nervosa e contou à mãe o que tinha ocorrido. De acordo com a vítima, o homem também tentou passar a mão nas suas partes íntimas. Realmente é um caso bem feito por ele ser preso, né? Pois sim, né? A justiça foi feita. A menina que estava em defesa ali na ambulância, enfim. Realmente um caso de tristeza, né? De raiva, de ficar com raiva. Mas é bem que a justiça foi feita e esse homem foi preso no mesmo dia, né? E ele foi achado em um bar bebendo. E ele foi preso pela polícia civil. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre chuva. Pois é, o nosso estado do Ceará está registrando várias chuvas. E choveu em 67 municípios do Ceará entre 7 horas de ontem, de domingo, dia 24, e 7 horas dessa segunda-feira, dia 25, feriado da data magna do estado do Ceará. O maior registro foi na cidade de Grangeiro, que fica a 433,9 quilômetros de Fortaleza, na região do Cariri, onde foi observada a precipitação de 53,8 milímetros. Informações preliminares são de balanço parcial da FUNSEMI atualizado às 13h40 dessa tarde. Segundo a fundação, e as precipitações registradas no estado estão resultando na influência da zona de conversão intertropical. Efeitos locais também intervêm nas chuvas, como a atuação do sistema de brisa, a intervenção dos ventos com relevo e a temperatura e umidade elevada. E chegou a hora de se despedir, mas é só um até logo, pois amanhã tem novamente Giro do Dia aqui na TV Ouro Repórter. Quero te agradecer por essa estreia, foi maravilhosa. Como eu disse para você no começo do programa, é um programa curto, porém objetivo. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.